Beijinho. Boa noite a todos mais uma vez. Boa noite a todos que nos acompanham nas redes sociais. Quem está vindo a casa pela primeira vez? Seja bem-vindo. Então vamos, na medida do possível, vamos nos sentando confortavelmente nas nossas cadeiras, vamos respirando profundamente, vamos sentindo a nossa respiração mais amena, vamos procurando deixar lá fora as nossas preocupações, para que quando daqui sairmos, tenhamos condições de enxergá-las, de senti-las de uma outra forma, com novos pensamentos, com uma outra forma de enxergar as preocupações que porventura estejam nos conduzindo para que novos pensamentos possam nos envolver e assim nos sentirmos melhores. Vamos aproveitando todas essas energias que de uma forma bem amorosa foram preparadas para nos receber nesta casa. Este farol, que é esta casa bendita, que acolhe a todos aqueles que aqui chegam. Então vamos nos preparando para a preleção dessa noite, esse contato com o ensinamento do Evangelho segundo o Espiritismo, que nós possamos assim estar aptos, tranquilos para fazer essa reflexão. Então vamos nesse momento dando um forte abraço no nosso anjo de guarda, esse querido anjo que nos acompanha desde o nosso nascimento. Agradecer a ele por tanto empenho, pelo amparo, pelas intuições que muitas vezes, quando estamos em condições de ouvir, ouvimos. Infelizmente, às vezes também fechamos os nossos ouvidos em desarmonia por nos encontrarmos assim, não conseguimos captar essas intuições. Vamos agradecer a tanto empenho e assim vamos caminhando de forma tranquila e serena, vamos nos aproximando de Maria de Nazaré, a Mãe de Jesus. Vamos pedindo a essa doce e meiga Mãe que mais uma vez possa nos envolver com o seu manto de luz, possa nos colocar em seus braços, para nos sentirmos mais seguros, para sentir este amor incondicional de Mãe, a nos agasalhar, fazendo com que possamos assim nos sentir mais tranquilos e serenos. Junto com Maria de Nazaré, nós vamos nos aproximando do seu Filho amado, o nosso irmão maior, Jesus. Percebemos o seu olhar doce, meigo, suas mãos na nossa direção e num forte abraço sentimos o seu amor, sentimos a necessidade que temos de segui-lo, seguir os seus exemplos, os seus ensinamentos, para que assim, conduzidos, possamos estar para o nosso crescimento espiritual, para a nossa evolução. Junto com Maria, com Jesus, chegamos até Deus, nosso Pai, e diante desse Pai de infinito amor e bondade, nós dizemos: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis, Senhor,
cairmos em tentações e livrai-nos de todo o mal, que assim seja. Não sei se eu me apresentei, eu sou a Miriam, sou voluntária aqui da casa e nós vamos refletir sobre um tema, baseado no Evangelho segundo o Espiritismo, e hoje nós vamos falar sobre obediência e resignação. Esse é um item de um capítulo, cujo número é 9, esse aí é o item 8 desse capítulo. Esse capítulo fala da mansuetude, fala da brandura, faz parte das bem-aventuranças. Quando nós falamos em bem-aventuranças, nós estamos falando do Sermão do Monte. Então, toda esta reflexão que nós vamos estar fazendo a respeito de obediência e resignação, nós vamos buscar nessa bem-aventurança. Essa bem-aventurança que fala que o brando, o pacífico, o manso, a mansietude, é algo às vezes que nós não entendemos, né? O que quer dizer bem-aventurados os mansos e os pacíficos. Mas esse Evangelho de Luz está falando assim, de injúrias e violências, está falando da afabilidade, da doçura, está falando da paciência, da obediência e resignação, está falando da cólera e várias instruções dos Espíritos, também no sentido de que nós consigamos nos reconciliar com os nossos adversários, o sacrifício mais agradável a Deus e tantos outros itens aqui, um item que explana sobre esses tópicos que nós falamos, mas são tópicos de profundo conhecimento. A partir do momento que nós começamos a ler, nós vamos perceber o quanto é difícil nós nos mantermos brandos e pacíficos. Então, o convite desta noite é que nós tenhamos condições, ao acaso, quando for possível, lermos atentamente esse capítulo de número 9 do Evangelho segundo o Espiritismo. E nós vamos começar a nossa preleção dizendo que é com muita alegria que nós estamos aqui. Muita alegria nos nossos corações, porque a partir do momento que nós temos o contato com o conhecimento que vai fazer com que nós possamos nos sentir melhores, então nós estamos dando um pequeno passo na nossa jornada. E esta é a intenção de estarmos aqui encarnados neste planeta, para que paulatinamente nós tenhamos condições, através do Evangelho de Jesus, buscar o conhecimento necessário para que esta passagem, neste momento aqui, onde nós nos encontramos com várias oportunidades de crescimento, que o nosso crescimento não seja só na vertical, mas que o nosso crescimento seja dentro do nosso coração, através das nossas melhores ações, dos nossos melhores pensamentos, aproveitando este momento que encarnados estamos, que nós tenhamos condições de amealhar o nosso bem-estar, o nosso equilíbrio, a nossa mansuetude, a nossa paciência, a nossa obediência, a nossa também resignação. Então nós vamos lembrando o seguinte, nós estamos aqui para que o nosso crescimento seja moral e espiritual. Não seja só esse crescimento físico, não seja só na vertical. Então esse tema, obediência e resignação à luz da doutrina espírita, está baseado, como eu já disse, nas bem-aventuranças de Jesus. E nós vamos olhar um pouquinho para a nossa vida e vamos verificando que nós temos nessa jornada o nosso crescimento espiritual. Temos também uma viagem de expansão da nossa consciência. Um caminho sempre contínuo, um aprendizado constante. Então, no nosso dia a dia, tudo o que nos proporciona
olhar de uma forma diferenciada para as situações, para as pessoas. Temos condições de aprender com tudo isso, porque nós estamos aqui nesse educandário exatamente para isso. E esse processo, ele não se faz da noite para o dia, ele é gradual. Mas este gradual exige esforço, exige dedicação e, acima de tudo, entendimento. Então, se nós formos olhar para nós somos um diamante. Só que ainda nós precisamos estar sendo lapidados. Então, dentro de nós, existem muitos sentimentos bons e outros não tão bons. O diamante, à medida que ele é a pedra bruta, à medida que ela é lapidada, ela se torna um diamante. Então, o burilamento necessário para que a pedra bruta se transforme num diamante se aplica a nós também. Porque nós somos diamantes. Só que, às vezes, esse burilamento necessário nós postergamos. Nós deixamos para um momento qualquer, lá na frente, e às vezes nem dá tempo, porque a vida ela é tão rápida. E o Evangelho de Jesus, nesses tópicos, principalmente no Sermão do Monte, quando ele fala dessas bem-aventuranças, são as regras do bem viver. E quando nós nos pautamos a ter essa atenção para essas regras do bem viver, está um convite sendo feito para que nós possamos estar trabalhando tudo aquilo que hoje nos incomoda, tudo aquilo que ainda dói dentro de nós, porque quando nós não nos pautamos convenientemente em determinadas situações, nós vamos fazendo com que essas situações passam a povoar os nossos pensamentos e sentimentos, dificultando o nosso caminhar. Então, à medida que praticamos a paciência, a obediência, a resignação, a aceitação, nós estamos não nos afastando do Pai, nós estamos nos aproximando dele. E nesse exercício contínuo, nós temos a oportunidade de buscar o nosso equilíbrio, o nosso bem-estar, outras formas de encarar as situações. É como se estivéssemos, ainda há pouco falei isso para uma pessoa, estivéssemos com um óculos preto e branco, e nós trocássemos esse óculos e colocássemos um óculos colorido. Então a gente vai ter condições de enxergar as situações de forma diferente. Isso tudo faz parte do nosso progresso, porque nós estamos aqui para evoluirmos, para sairmos daqui com uma bagagem diferente daquela que chegamos. Então, a espiritualidade afirma que o progresso é uma lei da natureza. Todos os seres da criação, animados e inanimados, a ele estão submetidos pela bondade de Deus, que quer que tudo engrandeça e prospere. Se alguém tiver curiosidade, nós vamos encontrar essa máxima no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 3, item 19. Vamos pegar o que nós acabamos de falar sobre essa estrada da nossa evolução, do nosso progresso, dentro da Bíblia, em Gênesis. Não sei se alguém já viu falar isso a respeito. Jacó, ele teve a oportunidade, num sonho, de visualizar. E isto é a capa da apostila usada na Escola de Aprendizes do Evangelho. Uma escada que ligava a terra ao céu. Essa escada não é uma escada rolante. Porque a escada rolante, ela não exige esforço de cada um para galgar cada degrau. É uma escada de degraus mesmo. Então, se nós compararmos a nossa ascensão, o nosso progresso, a nossa evolução, é que a cada dia nós possamos subir um degrauzinho, ou meio degrauzinho, rumo aos conhecimentos da espiritualidade maior, independente da nossa religião. Porque, acima de tudo, nós somos cristãos. E quando Jesus esteve aqui no meio de nós,
Ele veio trazer a mansuetude, a pacificação, ele veio trazer a paciência, a obediência, ele veio trazer que nós possamos cada vez mais, com o seu exemplo, com os seus ensinamentos, possamos nos aproximar dos seus ensinamentos e dos seus exemplos. Porque, como nós já dissemos também, são as regras do bem viver. A partir do momento que nós nos pautarmos para, de fato, refletirmos sobre as palavras de Jesus, os seus exemplos, nós teremos condições de perceber o quanto é útil para nós. Então, a escada, nós já falamos, né? Não é a escada rolante. Então, a evolução é uma programação divina da qual ninguém escapa. Podemos postergar, mas não vamos escapar. Quanto mais o espírito cresce em amor e sabedoria, nós somos mais felizes. É uma lei da natureza. Resistir ao progresso é como querer nadar contra a correnteza, o que nos ocasiona uma série de dificuldades, porque nós estamos indo no contrafluxo. E aí, esse contrafluxo faz com que nós tenhamos desgastes desnecessários. Porque quando nós estamos nervosos, nós muitas vezes criamos situações mais complicadas para nós. Estamos remando, estamos indo contra a correnteza. De fato, nós estamos no contrafluxo da sabedoria, do amor, da compreensão, da tolerância, da paciência. Então, quando nós começamos a enxergar esses viés dos ensinamentos de Jesus, por isto que, fatalmente, querendo ou não, um dia nós vamos nos dar conta da necessidade de vivermos o nosso interior em harmonia. Então, nós temos alguns exemplos também sobre isso. Aprender com a natureza. As estações do ano se alteram de tempo em tempo. O vento arrasta as nuvens para todos os cantos. A Terra está em constante movimento de rotação e translação. O universo está em constante expansão e tudo nele está em movimento. O sangue circula sem parar em nosso corpo. O nosso pulmão, num determinado momento, fala: para aí, você tem que parar. A gente não consegue fazer isso. O coração bate sem parar. Então, aprender com a natureza de uma forma geral. Aprender com a natureza, quando chove, a gente às vezes fica chateado que aconteceu isso, aquilo, outro. Mas tudo se renova, tudo tem um recomeço. Então, os exemplos que a natureza nos proporciona é exatamente para que nós possamos enxergar tudo que permeia, tudo que está à nossa volta como possibilidades do nosso entendimento, do nosso crescimento, um olhar diferenciado. Bem-aventurados aqueles que são mansos e pacíficos. Nesse contexto, essa mensagem cristã é repleta de ensinamentos que nos convida à transformação interior. É dolorosa essa transformação? Abdicar de velhos hábitos, de velhos pensamentos, mas tudo é necessário. É necessário para que a gente possa experimentar e possa perceber a diferença que isso nos ocasiona. Ao falarmos sobre mansidão e paz, lembramos do papel da obediência a Deus e às leis da vida, bem como a resignação frente às nossas dificuldades. Para a doutrina espírita, a obediência e a resignação são virtudes fundamentais, que estão associadas à aceitação das leis divinas e à compreensão dos desafios da vida, com oportunidades de aprendizado e evolução espiritual. Nós estamos falando de uma obediência e de uma resignação, e a gente precisa entender o que é obediência e o que é a resignação. Obediência àquelas leis que já estão dentro de nós, dentro da nossa consciência, e que muitas vezes nós burlamos. E quando burlamos estas leis, é aquele momento que a gente não fica bem conosco mesmo. Essa obediência não é essa obediência porque nós vamos ser punidos por Deus, nada disso. Nós temos o livre-arbítrio, nós fazemos as nossas opções no nosso dia a dia,
onde quer que possamos estar. Então, esta obediência é para que nós tenhamos condições de enxergar, de sentir estas leis, as leis divinas, que não nos são impostas, mas que, como nós viemos de um Pai de infinito amor e bondade, Ele nos oferece tudo o que é possível para que nós sejamos felizes. Ele sempre se pauta que nós temos de sermos felizes abundantemente, ou seja, muito felizes. E quando nós fazemos o oposto, burlamos algumas leis divinas, algumas leis da natureza e outros tantos exemplos, quando nós não cuidamos do nosso corpo físico, nós estamos burlando alguma coisa também. E aí, este cuidar do nosso corpo físico, nós sabemos também que temos que zelar pelos nossos pensamentos e sentimentos, porque fatalmente adoeceremos se dermos guarida a sentimentos nocivos, a pensamentos nocivos. A obediência aqui não deve ser vista como submissão cega. Tanto a obediência como a resignação são virtudes ativas, não são passivas, são ativas. Estas duas virtudes são ativas na nossa vida. A obediência às normas, a obediência para que mantenhamos os nossos pensamentos alinhados, a obediência a zelar pela natureza, a resignação em aceitar as situações que chegam até nós e que muitas vezes achamos que estamos sendo punidos. Muitas coisas fizemos e continuamos fazendo na presente encarnação. Não nos é dado saber das anteriores, mas hoje, estamos encarnados aqui, nós sabemos muito bem pontuar que a nossa consciência, que é o nosso tribunal interior, ela nos sinaliza quando nós sabemos que estamos fazendo algo errado. A obediência é sinônimo de aceitação da lei divina, das leis divinas, ou seja, é o consentimento da razão, é uma concordância consciente. Jesus, em sua trajetória, demonstrou obediência às leis de Deus. Ele nos ensinou a importância de agirmos com amor, carinho, respeito e compreensão, mesmo diante das adversidades. Sua doutrina ensina sempre a obediência e a resignação, como duas companheiras muito ativas da doçura. Essas virtudes são um convite a que nós possamos nos submeter ao impulso que é dado ao nosso espírito, em obediência à grande lei do progresso, que é uma lei divina. A humanidade é advertida a marchar para o progresso, para não ser forçada pela dor a sair da inércia, da preguiça, da rebeldia e trabalhar a evolução moral com atitudes voltadas ao bem. Então, se nós começarmos a pensar um pouquinho nessas duas virtudes ativas, se nós começarmos a nos policiar, se de fato nós estamos fazendo com que essas virtudes cresçam dentro de nós, com certeza sentiremos alguma diferença nos nossos pensamentos e sentimentos. Agora, o orgulhoso, o vaidoso, ele nunca vai ser obediente enquanto ele não entender o que esta virtude é capaz de fazer dentro de sua vida. Está conosco, em cada um de nós, a nossa individualidade. Trabalharmos essa compreensão das leis divinas que são imutáveis para a nossa melhora moral e espiritual. A mansidão não é fraqueza, mas sim uma força que nos permite enfrentar as adversidades com serenidade. Porque quando nós estamos calmos, podemos ser provocados, podemos estar no meio de uma situação desagradável, né? Mas quando nós conseguimos trabalhar esta virtude da paciência, da tolerância, quando nós conseguimos, diante
desse momento difícil que a gente fica ali perdido, se a gente tem a palavra certa, o pensamento certo, nós ficamos bem. É como várias vezes já ouvimos falar aqui, o mundo pode estar caindo ali fora, mas se nós estivermos conscientes de que podemos ajudar o que está acontecendo lá fora, se nós estivermos plenos, se nós estivermos tranquilos e serenos, com certeza iremos auxiliar mais. Se nós, infelizmente, às vezes, aquilo que está lá fora nos incomoda de tanta forma que nós não temos um olhar melhor para enxergar. Quando somos obedientes, seja quando somos mansos, estamos mais abertos ao amor e à compreensão, não apenas em relação ao próximo, mas também a nós mesmos. Ao obedecer a estas leis, nós nos colocamos em sintonia com o que é justo e verdadeiro, permitindo que a luz do entendimento penetre o nosso ser, e isso faz modificar os nossos sentimentos. Na prática, podemos observar a obediência em diversos aspectos da vida, como no cumprimento das leis naturais, nas leis sociais, no entendimento às orientações dos nossos pais, dos nossos educadores e principalmente na prática do bem ao próximo. Então nós podemos assim enumerar várias formas, vários exemplos que nós temos a oportunidade de observar o quanto a obediência é importante. No exemplo, um homem que age de acordo com os princípios éticos e morais, mesmo quando isso significa renunciar às vantagens pessoais. Esse tipo de obediência se manifesta na honestidade, nas relações, respeitando as regras e as normas sociais, reconhecendo-se que a obediência, a moralidade, é parte do progresso espiritual. Então, muda o viés, né? Quando a gente vê desta forma pontuando a obediência. O processo de nossa mudança moral está na ação que fazemos em nos tornarmos melhores. Como nós já dissemos, dá trabalho? Dá, mas faz necessário que isso ocorra. As leis naturais, né? Hoje se fala muito em meio ambiente, e não é de agora que se fala. São as leis naturais, né? Obedecer às leis naturais com a preservação do meio ambiente é um exemplo de obediência no contexto da doutrina espírita. E agora nós vamos falar um pouquinho sobre resignação, né? Resignação é uma palavra que às vezes a gente fala assim, o resignado, ele aceita tudo. Não é isto. Resignação é mais do que isto. O que é, de fato, resignar-se? É aceitar com tranquilidade as dificuldades da vida, compreendendo que elas são parte do nosso processo evolutivo. A resignação não é passividade, mas uma postura ativa de acolhimento das lições que a vida nos oferece. Essas situações são por nós criadas ao longo das nossas existências, pelas provas que devemos passar. Então nós estamos vivendo um momento difícil, uma situação chegou para nós e nós não estamos entendendo essa situação. Vamos dar um exemplo. De repente nós fomos fazer alguns exames e ou nós ou alguém do nosso meio foi detectado com uma doença grave. Então existem muitas formas. No primeiro momento é um susto, é um baque. O que esta situação está querendo me mostrar? Essa situação ela pode ser vivida de duas formas. A resignação, ela nos dá esta lucidez. Eu posso me manter depois do baque, é claro, do susto, somos seres humanos, eu posso repensar tudo isto, eu posso me acalmar, eu posso buscar dentro de mim as minhas virtudes e fazer com que esta situação ganhe um vulto diferente. O meu exemplo pode ajudar outras pessoas. E o exemplo de outras pessoas também pode me ajudar. Podemos falar mais de um outro exemplo? Podemos falar
quando perdemos um ente querido. Cada um tem o seu tempo, cada um tem a sua hora de trabalhar toda essa situação complicada, toda esta situação difícil. Por outro lado, com o tempo necessário que cada um vai ter para essa situação vivida, podemos estar enxergando tudo isso de outra forma. A vida é um ciclo. Sendo um ciclo, cada um tem o seu ciclo. Podemos nos pautar pelos exemplos, pelas conversas que esta pessoa em especial deixou para nós. E este luto vai dando ensejo para que nós trabalhemos a aceitação. Então não é ficarmos encolhidos e acreditar que resignação é não algo ativo. É ativo. Cada um de nós temos o nosso tempo de entendimento e de aprendizado. Então as situações que nos permeiam, se elas chegam, nós temos que ter esse olhar de procurar nessas situações o que nós estamos precisando aprender. O que ela está tentando nos mostrar. E quando nós temos esse crivo, esse olhar diferenciado, nós vamos nos pautar por as virtudes que nós já conquistamos. E vamos nos valer dela para ficarmos numa situação diferenciada. Então, sobre a ótica da doutrina espírita, é o conhecimento do coração, a resignação. É aceitar uma situação, um fato, de maneira amorável, de bom grado, sem mágoa, angústia ou contrariedade. Não se trata de um conformismo passivo, mas uma aceitação ativa das circunstâncias. Ao falarmos sobre os motivos da resignação, lembramos que cada desafio e cada dor que encontramos em nossas vidas tem um propósito de ajustarmos-nos às leis divinas. São experiências que, se bem compreendidas, nos conduzem ao crescimento e ao aprimoramento espiritual. Bem-aventurados os aflitos, esta é uma afirmação que nos mostra que a dor é um caminho de aprendizado. Ao aprendermos e aceitarmos os motivos das nossas dores e dificuldades da vida como oportunidades de evolução, desenvolvemos a paciência e a força interior. O covarde não é criatura resignada. E da mesma forma, o orgulhoso e o egoísta não podem ser obedientes. Nós podemos também, quem tem acesso, um dos livros do Pentateuco. O Pentateuco são os 5 livros básicos, codificados por Allan Kardec. No Livro dos Espíritos tem 1019 perguntas e respostas, e tem muitas respostas, muitas perguntas que falam exatamente da obediência e da resignação. E a gente estava falando de perdas de entes queridos, e muitas vezes nós também vamos nos lembrar dos desafios financeiros que às vezes a gente passa, E a gente também fica descabelado, nervoso, e às vezes, se nós já estivermos utilizando dessas 2 virtudes, ao aceitar a situação atual como uma lição para a nossa evolução, em vez de sucumbir ao desespero, ela pode usar essa experiência, nós podemos usar essa experiência para buscar novas oportunidades e crescer em resiliência e sabedoria. Então nós vamos finalizando a nossa preleção. Muita coisa ainda podemos estar falando e muitas coisas também podemos estar buscando. Então nós vamos finalizando para a conclusão dessa nossa reflexão sobre a relação entre obediência, resignação, mansidão e paz. Nós falamos tanto em paz, mas se não cultuarmos essas 2 virtudes e tantas outras, nós não vamos nunca nos dar conta que a paz também é uma construção. Ao compreendermos a importância da obediência e da resignação, fortalecemos em nós a mansidão e a paz.
O verdadeiro espírito pacífico é aquele que está em harmonia consigo mesmo, aceitando a vida como ela é e fazendo o melhor diante das circunstâncias. Quando nós fazemos o que o outrem, nos pede, sem uma concordância racional, sem aceitação amorosa, nós estamos em conflito e nos ferimos profundamente, como talvez venhamos a ferir outro também. E a conclusão disso tudo, que nós podemos dizer que o exercício da paciência, da obediência e da resignação nos torna mais mansos e pacíficos, como ensina o Evangelho. A verdadeira paz começa dentro de cada um de nós e se irradia para o nosso entorno. Que possamos nos inspirar nas palavras de Jesus e nos esforçarmos para sermos mais mansos e pacíficos. A prática da obediência às leis divinas e a aceitação resignada das provas da vida nos levará a uma verdadeira paz interior. A escolha está em cada um de nós. Que façamos a escolha de amar, de obedecer às leis divinas, de nos resignar diante das nossas dificuldades, das nossas provas que temos que passar. Então, nesse momento, nós vamos fazer um pequeno exercício de doação, despojarmos-nos de nós, fechar os nossos olhos suavemente, imaginando no centro desta sala um grande cesto. E ali nós vamos depositando o melhor que possuímos dentro de nós, para que todos esses sentimentos, todos esses pensamentos ali depositados possam viajar para todos os lugares onde se façam necessário. Possa envolver a nossa caixinha de vibrações, todas as pessoas que ali os nomes foram colocados, inclusive os irmãos, as irmãs que colocaram os nomes dessas pessoas. Que nesse momento esses sentimentos bons indistintamente envolvam todos esses nossos irmãos, trazendo paz, equilíbrio, bem-estar, resignação, entendimento. Que todos esses sentimentos e pensamentos bons colocados nesse grande cesto possa ser levado a todo o nosso planeta Terra, trazendo equilíbrio, bem-estar, entendimento, harmonia e paz. Possa chegar a todos os lares, principalmente aqueles que estão em desarmonia. Possa abrigar os corações necessitados de todos esses sentimentos, para que fortalecidos possam ser e assim possam caminhar mais tranquilos e serenos. Possam abrigar os corações das pessoas difíceis do nosso relacionamento, que ainda insistimos em entender como os nossos inimigos. Que possamos ter um olhar diferenciado para esses professores diferentes. Que possamos, nesse momento, pedir que todas essas energias tão salutares colocadas neste grande cesto possa adentrar pela porta principal da nossa casa, inundando de luz, de energia boa, possa envolver as pessoas que porventura lá estejam, possa envolver os nossos vizinhos, os nossos familiares, as pessoas que estão nos nossos pensamentos, que estamos preocupados, e possa nos envolver também, para que nós possamos trilhar o nosso caminho, na certeza de que nunca estamos sozinhos. Que assim seja. Uma boa noite a todos.